Sabe, eu estava pensando em um conselho para dar. E aproveitando a oportunidade, eu quero te dizer, corra em direção a algo. E não corra de algo. Uma das coisas que eu mais observei no meu processo de vida, em que, devido às circunstâncias em que eu vivi, uma circunstância um pouco mais difícil financeiramente, apesar de eu ter uma família muito bem estruturada, ter pais excelentes, a nossa condição financeira sempre foi muito baixa. Então, a gente não tinha muito direcionamento sobre o que a gente poderia ser, né? A gente tinha muita consciência do que não ser, de que era não fazer algo errado, mas a gente não tinha essa capacidade de sonho, sabe? A gente não conseguia se vislumbrar sendo algo, fazendo algo. Não era essa a nossa cultura. Então, eu estava lembrando, quando criança, meu sonho era ser jornalista, porque as pessoas diziam que eu falava bem. Mas conforme o tempo foi passando, eu também percebi que aquela era uma realidade muito distante. E eu comecei a correr do pior. Eu não corri para algo. Eu sei que você vai falar, cara, mas olha, eu sou formada em Direito, fui aprovada no OAB. Hoje eu atuo como policial civil há 10 anos. Me considero um excelente profissional, mas você acredita que nenhuma dessas coisas eu não tinha um plano, eu não tinha sonho de fazer direito. Todas essas coisas que aconteceram foram feitas porque eu tinha medo de sucumbir. Então, eu aproveitava todas as oportunidades que eram me dadas. Eu cheguei a fazer Senai, fiz mecânica industrial no Senai, quando eu era mais nova. Então, assim, não que eu gostasse, mas eu lembro que o Senai pagava um valor para você estudar. Então, eu estava sempre correndo atrás de não sucumbir. Não era porque eu estava planejando, projetando, eu só não queria ficar para trás. Eu arrumei um emprego muito nova. Com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma sorveteria. E não porque eu quisesse também, mas é porque eu achava que aquilo era o que tinha que ser feito. A gente passava uma situação muito difícil em casa na época. Então, aquilo me parecia a alternativa correta para aquele momento. Então, eu entrei na faculdade de Direito. Era uma faculdade onde eu consegui uma bolsa integral também pelo ProUni. Mas eu nunca tinha passado esse tipo de coisa na minha cabeça. Mas, hoje, eu já cheguei a um ponto que eu não preciso mais correr de algo. Mas eu percebi que eu ainda corria em vez de correr para. E até foi um desses motivos pelos quais eu comecei o meu canal, sabe? Para eu poder falar sobre coisas que eu quero falar. Para eu buscar coisas que eu quero buscar. Então, eu tô dizendo que o que eu fiz foi errado? Que minhas escolhas foram ruins? Não, eu tô dizendo que pra minha situação, e sinceramente, se você vive a mesma situação que eu, você não tem esse tempo de ficar sonhando, sabe? Muito. Então, você só busca as oportunidades. Essa é a verdade. Existe o caminho fácil, que para algumas pessoas é dado, né? Diante da própria cultura, da questão financeira, da questão social. E talvez você não vá mesmo, diante do seu contexto, ter a opção de fazer outras escolhas, fazer coisas que talvez nem eram seus sonhos, mas coisas que são boas escolhas também. Mas se eu pudesse te dizer algo hoje, eu diria para você começar a fazer pelo menos uma coisa que você quer fazer. Não uma coisa que você tem que fazer, ou uma coisa porque você não tem alternativa. Faça uma coisa que você quer fazer. Quer gravar um vídeo? Quer falar com as pessoas? Quer cantar uma música? Quer aprender a tocar um instrumento? Quer aprender uma nova língua? É um jeito de parar de fugir.
Pare de fugir, comece a caminhar em direção a alguma coisa.